Paz do Senhor, irmãos. Voltamos aqui para deixar um estudo aqui para com os irmãos. Que Deus abençoe a todos que forem ouvir. Eu vou explicar um pouco sobre a doutrina do inferno. Fiquei de fazer em abril, né, mas acabei não fazendo para a igreja. Mas estou aproveitando agora, né, esse momento para refazer o estudo e deixar para os irmãos aqui uma meditação. É só explicando, irmãos, como a Bíblia ensina, né? Segundo a nossa concepção da Bíblia é literal, né? Eu pelo menos, né, eu não consigo ler a Bíblia de forma alegórica. Algumas coisas na Bíblia são alegóricas, mas essas coisas que estão na Bíblia alegórica, a própria palavra de Deus deixa claro que é alegoria, né? Mas infelizmente muitos de nós gostam de tudo fazer alegoria, simbolismos, né? Falar que não é literal. Isso não é bom, irmãos, que isso acaba afastando da verdade de Deus, né? Deus nos deixou instruções claras na sua palavra, Ele mostrou a sua vontade, Ele não mostrou tudo, né? Porque como disse Moisés aos filhos de Israel, as coisas reveladas são para nós os nossos filhos e as ocultas pertencem ao Senhor. Então nem tudo Ele revelou, que a gente não estava preparado, né? Não estamos até hoje preparados para receber as verdades, as quais são eternas, e nós que somos mortais não temos condições de saber. Mas vamos explicar aqui sobre essa doutrina. Para a meditação da igreja, eu vou deixar aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz assim: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Amém? Então, assim, o servo de Deus, a serva de Deus, tem que realmente olhar para cima. Jesus disse, né, usando o apóstolo Paulo em Filipenses, diz assim que a nossa cidade vem do céu, da onde também virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Não, acho que está em Colossenses. Então, a nossa morada está em cima, está lá no céu, não é aqui da terra. Se a gente viver com as coisas aqui da terra, infelizmente, a gente vai acabar esquecendo que nós temos uma morada e nós temos uma herança da parte do Senhor. Mas vamos lá. Geralmente, quando a Bíblia traduz a palavra inferno, ela vem de 3 palavras do original grego, né, e hebraico, que é o Guiena, né, o Tártaro e o Sheol Hades. O Sheol é do hebraico, o Hades é do grego. E o Guiena também é do grego. O Antigo Testamento fala muito pouco do inferno. Tão pouco que ele fala que muitos judeus, né, que não reconhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles nem acreditam, né, que existe alguma condenação assim do inferno. Mas também não creem no céu também não, né? Alguns deles acreditam que haverá alguma recompensa, né, por justo, mas como a Bíblia fala muito pouco, né, do pós-morte, não há uma divisão muito forte no meio judaico, né, da religião judaica. Os irmãos veem isso muito bem nas cartas dos apóstolos, principalmente em Atos, que os saduceus não acreditavam em nada, né? Eles duvidaram da ressurreição dos mortos e foram tentar o Senhor Jesus Cristo, falando sobre uma mulher que teve 7 maridos, todos morreram sem deixar filho, quem seria no fim, na ressurreição, o marido daquela mulher, né? Jesus teve que explicar que eles ignoram o poder de Deus e as escrituras, né? Porque Deus é Deus de vivos, não de mortos. E no reino vindouro nem se casam nem se darão casamento. Mas se você ficar pensando em termos de hoje em dia, né, não tem a mínima lógica. A lógica é para os tempos vindouros. No Novo Testamento, aí a coisa muda. No Novo Testamento, a Bíblia é mais clara sobre o porvir, né? A recompensa dos ímpios e a recompensa dos justos.
Eu creio que para os ímpios seria a palavra certa, a condenação dos ímpios e a recompensa dos justos. Acho que essa é a palavra certa. A primeira palavra que se traduz muito sobre inferno na Bíblia é o Guiena, que a Bíblia às vezes traduz como lago de fogo e às vezes traduz como inferno, né? Em Mateus 5:50 não fala lago de fogo, fala inferno, né? E em Apocalipse 21:8 já fala que foram lançados no lago de fogo, né? Quando pensamos no tormento eterno, é este o termo que a palavra do Senhor nos ensina. O lugar de tormento eterno de fogo e enxofre, segundo a Bíblia, que diz assim, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga, como está em Marcos capítulo 9, versículo 48. Os irmãos marcam aí, Marcos capítulo 9, versículo 48. Esse lugar que vem em nossa mente, né? O tormento eterno, que fala do inferno, é o Guiena, é o lago de fogo. O Guiena no Antigo Testamento tomou esse nome por causa de um lugar chamado em Jerusalém, Vale do Filho de Inom, onde os israelitas queimavam seus filhos a Baal, né? Está em Jeremias capítulo 7, 31. Diz assim a palavra do Senhor: edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que eu nunca ordenei e nem subiu ao meu coração. Então vamos ler aqui a palavra de Deus em Mateus 5:20, para que a gente venha meditar no que diz a palavra de nosso Deus. 5:20 está aqui. Porque 5:20 ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Porém eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser que seu irmão é raca será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Então aqui é a palavra Guiena, não está falando lago de fogo. Agora em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e Mateus, irmãos, é o 21 e 22, não é o 20 não. Apocalipse 21 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A palavra de Deus diz que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo, mas depois eu explico essa parte para os irmãos. Então, quando vem sobre a nossa cabeça o tormento eterno, é esse lago de fogo. E por que tormento? Porque a Bíblia comparou esse lago de fogo com o Guiena do Vale do Filho de Inom. Porque eles acabavam queimando seus filhos ao fogo, né? Eles torturavam seus filhos, atormentavam seus filhos, matando eles naquele lugar de fogo, né, para serem abençoados, serem prósperos, né? Baal, Moloque, né, eram deuses muito exigentes, né? Então eles pediam os filhos, né? Eles pediam sangue, né? Eles pediam sangue para que pudessem dar alguma coisa para as pessoas. E muitos, né, entregavam seus filhos a esses deuses, né? Acabavam sacrificando. O inimigo tem um ódio muito grande com crianças assim, que a criança é inocente, né, irmãos? Não adianta dizer que não, né? A criança demora a perder a sua inocência e o inimigo tem um ódio terrível com a inocência das crianças, porque das tais é o reino dos céus, e sempre se levantou contra as crianças, né? No passado, ele enganou as nações dizendo que se elas matassem seus filhos, elas seriam abençoadas. E hoje, né, as pessoas matam seus filhos também, né? As mulheres são convencidas nos dias de hoje a abortar como se não fosse nada, né? Como se o aborto fosse uma solução para abençoar a vida delas, né? Porque o filho é maldição, né? O filho ela não vai estudar, não vai poder trabalhar, não era desejável. E se ela quer crescer na vida, se ela quer ser rica, se ela quer estudar,
ser independente, a forma de resolver isso é matando o filho, né? Aí nada há novo debaixo do sol, né? Então, assim, no passado o diabo dizia que matando o filho ele seria abençoado, e hoje também, né? Só mudou o método. Então Deus também falou, vocês matavam, você queimavam os seus filhos, vocês também, o lugar ao qual vocês serão atormentados toda a eternidade vai também se chamar Guiena. O que é necessário dizer? O Lago de Fogo, ele é literal, né? Eu creio que é literal, e ele é eterno, né? Não coloque na cabeça que é algo passageiro, né? Que a pessoa vai sofrer por algum tempo e depois vai sair de lá, não vai viver mais lá, vai ser aniquilado, né? Tem algumas pessoas que creem nisso. Não, o Lago de Fogo, ele é eterno. A Bíblia diz que vai ser um lugar de choro e ranger de dentes. Aquelas pessoas continuarão odiando a Deus, né? Ele não vai mudar. Eles odeiam ao Senhor nesses dias, né? Nos dias que eles estão vivos, eles odeiam ao Senhor, porque ele disse assim que vós me amareis quando fizeres o que eu vos mando, né? A prova de amor para com Deus e para com o nosso Senhor Jesus Cristo não são belas canções que a gente canta, não é nós nos emocionarmos ao ouvir uma palavra de incentivo, mas é obedecer os seus mandamentos, irmãos. É na obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós provamos que nós amamos ao Senhor. Às vezes a gente confunde com formas, né, com gestos, com choros, essas coisas todas. Aquela pessoa é uma pessoa devota, aquela pessoa é uma pessoa que, nossa, ama demais a Jesus. Não temos como saber, não dá para julgar nem que sim nem que não, né? O gesto da pessoa, se ela ama a Deus ou não. O gesto que ela ama a Deus ou não é a sinceridade, também a sinceridade, né? O formalismo de guardar mandamentos apenas para os homens verem também não é interessante, né? Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor porque nós amamos ao Senhor, né? Por amar o Senhor, toda pessoa que nós amamos, nós queremos que aquela pessoa se sinta bem conosco, né? A gente não trata com leviandade, como está em 1 Coríntios 13, né? O amor não trata com leviandade. Então a gente, já que o Senhor espera da gente que o amor que Ele tem para conosco e o amor que nós temos para com Ele seja através da obediência. Quer provar que ama? Obedeça ao Senhor, né? Não se apegue à forma ao qual você cultua, aos seus gestos, né, na igreja, o quanto você se emociona, ouvir hinos, ouvir palavra, isso não prova nada, né? Às vezes você ouve um hino, você chora, você se derrama, você se emociona muito, mas, né, infelizmente muitas vezes está preso às drogas, ao álcool, a tudo que é tipo de pecado, né? Não gosto de repreensão, pecado que não falta, né, para a gente cometer. Então, assim, se emociona na igreja, se emociona ao ouvir hino, mas vive na desobediência. Não é isso que o Senhor quer. Amém, meus irmãos? E é eterno, infelizmente, lá em Daniel, eu vou até ler aqui para os irmãos, o último capítulo, do capítulo 12 de Daniel, e o versículo, deixa eu ver aqui, Daniel, capítulo 12, capítulo 12, deixa eu ver aqui, Daniel capítulo 12, onde diz assim que alguns vão ressuscitar aqui. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, né? Porque no versículo 1 diz que todo aquele
que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Porém, naquele tempo livra-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro, né? Que em Apocalipse diz que é o livro da vida. Então, quem não tiver achado no livro da vida, né, vai se ressuscitar para vergonha e horror eterno. Então, é eterno. A gente não tem como fugir disso, tá bom, irmãos? O terror do inferno, ele é eterno. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Segundo Mateus 8,12, além do tormento do fogo, é um lugar de trevas, o que indica que ninguém verá ninguém, sofrerão sozinhos. Alguns creem que o fogo não é literal, mas não dá para afirmar não, irmãos, né? Não é algo que a gente consiga, né? Eu não quero nem provar, né? Uns dizem que esse fogo talvez não seja literal, mas não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia fala da literalidade, mas alguns creem que não. Como a gente não foi para lá, né? Graças a Deus, a gente não temos que crer no que a palavra do Senhor diz, né? Aí tem uma outra palavra que às vezes é traduzida como inferno, né? Que fica nas partes baixas da terra, que é o Tártaro, que na Bíblia é às vezes chamado o poço do abismo. O Tártaro na mitologia grega era o lugar mais fundo do Hades, né? A Bíblia diz, vamos ler aqui, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vou colocar aqui 4, né? Porque Deus esperou e lançou ao inferno. Mas se você for abrir a palavra, no sentido da palavra grega, é o Tártaro. O Tártaro é o poço do abismo do Hades, né? É um lugar de encarceramento eterno, né? Então, a Bíblia traduz às vezes como o inferno, mas na língua original é o lugar mais fundo do inferno, é o Tártaro. Também está na palavra do Senhor em Apocalipse 9:12, para a gente entender, né, quem são esses anjos. Apocalipse, capítulo 9, versículo 12. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 e 2. Eu confundi como 12, mas é 1 e 2. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que caiu da terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceram-se o sol e o ar. E do fumo saíram gafanhotos sobre a terra e foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões. Esses povos que saem aí desse fundo do abismo, na verdade são aqueles que são do poço do abismo, irmãos. Só um momento só. São do fundo do abismo lá, de onde eles vieram, e é onde estavam encerrados os anjos. Os anjos estavam encerrados no poço do abismo, e Jesus mandou eles para lá, né? Eu acredito, né? Muitas pessoas não creem assim, que esses anjos foram aqueles de Gênesis capítulo 6. Depois os irmãos lêem com mais atenção, capítulo 6 de Gênesis, o capítulo 6 de Gênesis, que diz os gigantes, né? Que você lê no 2 Pedro, capítulo 2, diz que eles não guardaram, né, a sua dignidade, e por isso eles foram lançados no fundo do poço do abismo, no inferno, porque eles não guardaram a dignidade deles como anjos, né? Então, eles foram para lá. No capítulo 25 de
de Mateus diz assim, né, que, ou é 24, não, 24, né, que Jesus vai aparecer, vai fazer o juízo das nações e vai dizer os que estão à sua esquerda, né, e depois para o tormento eterno, junto com o diabo e seus anjos, o inferno, junto com o diabo e seus anjos. Então, que foi preparado por diabos e seus anjos. Então, esse lugar, o inferno, não foi preparado para a gente, né? Quando foi criado o inferno, ele foi criado para os anjos rebeldes. Não foi criado para o ser humano viver ali. Só que, como os anjos são espíritos, os espíritos dos homens ímpios também vão para esse lugar. E porque, não sei se os irmãos sabem, nós quando morremos viramos novamente espírito, mas no último dia nós ressuscitaremos e teremos um corpo semelhante de Jesus. Não é para viver no céu, né? A gente vai viver num novo céu e numa nova terra, né? Porque a vontade de Deus criou o homem pecou, mas Jesus foi um novo Adão, né? Ele restaurou a humanidade. A humanidade perdida por Adão vai ser novamente restaurada por Cristo. Então, quando nós ressuscitarmos assim como Jesus ressuscitou, nós vamos viver num novo céu, numa nova terra, com o corpo glorificado, sem a mancha do pecado, né? sem a falha, né, da mortalidade do pecado. Então, esse lugar chamado o fogo do abismo, o poço do abismo, não vai nenhum ser humano. Não é lugar para os seres humanos irem, né? Esses anjos serão soltos nessa época, né? A Bíblia diz o nome deles aqui. Vamos ler aqui com cuidado, né? Quando a Bíblia fala como eles são, aí diz assim: tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu seu nome é Abaddon, e em grego tinha por nome Apolion, né, quer dizer destruição. Então esses bichos aí que eles falam, né, na verdade são anjos, né, eles foram soltos e tem sobre si um rei, né, tem um anjo superior dessa ordem, que eles vão ser soltos só para causar destruição entre os homens, né. Eles são tão terríveis que Deus não permitiu que eles tivessem durante toda a extensão da humanidade, né? Desde que houve o dilúvio, né, até os dias de hoje. Já tem tanta maldade no mundo, né? E esses anjos não estão aí, né, para fazer mais destruição. São maus, né? Tem os demônios, mas os demônios não tem nada. Tem um pouco a ver com os anjos, né? Alguns acreditam que os demônios são esses anjos que se rebelaram, mas não é bem assim, não. Esses anjos que se rebelaram, eles estão todos presos hoje no poço do abismo, lá no Tártaro, que a Bíblia às vezes traduz como inferno. Mas os demônios já são outra coisa. Depois a gente pode fazer um estudo sobre demonologia. É um pouco assim que eu posso dizer especulativo, né? A Bíblia não fala a origem dos demônios, né? A gente tem uma vaga ideia, mas os anjos não são, porque a Bíblia é clara que esses anjos que pecaram, eles foram encerrados no poço do abismo e só serão soltos por um pouquinho de tempo lá no meio da tribulação, no meio para o fim da tribulação. Então esse é o tal do Tártaro, poço do abismo, que a Bíblia às vezes traduz como inferno. Na verdade só uma vez só, em 2 capítulo 4. Aí tem o famoso Sheol Hades. Às vezes no Antigo Testamento vai se traduzir como cova, mas está errado. A palavra cova é uma coisa, a palavra Sheol é lugar dos mortos. Não é certo traduzir como cova, como se fosse onde a pessoa está enterrada, né? Não, é o lugar dos mortos, sim. Era um lugar que já era identificado em várias culturas, né? Um lugar onde os mortos ficavam, né? E o nosso Deus confirmou que existe um lugar para os mortos.
Vamos lá. Na antiguidade, antes da ressurreição, havia um lugar do justo chamado seio de Abraão, ou paraíso, e também o lugar de tormento. Então, assim, lá no Hades, ou no Sheol, havia duas localidades. Havia o lugar dos justos e havia o lugar dos ímpios. O lugar do justo era chamado o seio de Abraão. E o lugar dos ímpios era o Hades mesmo, literalmente dito, né? E isso é muito explicado no capítulo 16 de Lucas, dos versículos 19 a 31, que é a parábola do rico e do Lázaro. Alguns dizem que não é literal, blá blá blá. Não, Jesus não ia contar a história da carochinha, né, para botar medo nos outros. Não é assim que funciona. Foi uma parábola, mas as parábolas elas falavam de coisas que aconteceram para dar uma lição, né, para as pessoas. Então, quando Jesus falou a parábola do rico e do Lázaro, as pessoas não daram muita importância para o dia a dia, né, para as coisas de hoje, né, viver bem, comer bem, se divertir, né, essas coisas todas. Porque você vai morrer e você vai para o inferno, né? Você vai para o lugar dos mortos. Se fosse justo, na época iria para o seio de Abraão, mas se você não servisse a Deus, você iria para o lugar de tormento, né? Ia para o Hades, o lugar de tormento. Então, é isso que Jesus estava ensinando. Esse é o lugar intermediário após a morte até o julgamento. Se você foi para o Hades, assim, já sabe que você vai para o inferno, mas ainda não foi julgado, né? É como se fosse preso provisório. Mas você sabe o que você fez. Você sabe, se você está lá, você foi pego em flagrante, amigo. Então você sabe que você errou. Não tem jeito. Por que a Bíblia diz assim, né? Que aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez, após isso vindo o juízo. Está em Hebreus 9:27. Os ímpios ficam no Hades, né? É lá que eles ficam. O paraíso não está mais no Hades. Ele ficava no Hades. Só que vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, né? A visão de Paulo. Diz assim: em verdade, não convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ou seja, hoje o paraíso que ficava no Hades, né, o seio de Abraão, não está mais no Hades, né? Isso é dito em Efésios capítulo 4, né? Que a Bíblia diz assim, vamos ler aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha, o que é isto? É aquele que subiu, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Entendemos então que o resto do livro do rico e do Lázaro, que o homem em tormentos de chama. O fim do Hades será quando a morte e eles forem lançados no lago de fogo ou guiena. O que acontece? Quando Jesus ele subiu ao céu, ele primeiro desceu, né? Aí algumas pessoas dizem que não tem nada a ver, né? Não, mas aqui diz claramente que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele levou cativo o cativeiro, ele tirou, né, o seio de Abraão, o paraíso dos justos, né, onde eles ficavam, os justos ficavam em paz, e levou esse paraíso lá para o céu. Não fica mais no Hades. Porque o Hades é o lugar dos mortos, né? Não era propriamente dito o inferno, né? Era o lugar dos mortos. Só que o lugar dos mortos do ímpio já tinha tormento, e o lugar do justo era um lugar de paz, né? Que a pessoa podia viver em paz, né?
de esperar o julgamento já com a paz no seio de Abraão. Algumas seitas que nós conhecemos não creem na literalidade do inferno, né? Como os TJs e Adventistas, mas é complicado, né? Tem que dizer que tudo não é literal, que não é bem assim. Pelo que eu vi, os Adventistas eles até acreditam que a pessoa pode ficar atormentada por um tempo, mas depois é destruída, né? Os TJ já não crê mesmo, eles creem que não existe isso, que é besteira, né? Mas não é o que a Bíblia diz, né, irmãos? Aí tem que ficar colocando palavras na boca de Deus, né? A gente leu aqui vários versículos explicando, né, sobre o lago de fogo, o Tártaro, o inferno, né, o Hades, o Sheol. Aí a gente ter uma posição dessa, nada de ser literal, é complicado. É como eu falo, no Antigo Testamento realmente fala muito pouco. Tem alguma coisa no livro de Salmos, no capítulo 2, alguma coisa em Provérbios, e só, né? Se lê Eclesiastes, então, praticamente nem céu existe, né, em Eclesiastes, né? No Eclesiastes, a posição do escritor, né, cremos que é Salomão, é sobre viver bem na terra, né? Ser fiel a Deus aqui na terra, porque tudo é vaidade. Por mais que no fim ele diz que no final das contas nosso espírito vai voltar a Deus, né? Que deu, né? Mas não explica muito, né? Por que nosso espírito vai voltar para Deus, né? Essa explicação não existe. Então o Antigo Testamento ele é muito restrito, né? No que tange a vida após a morte. O Antigo Testamento ele fala muito sobre a promessa de Deus para Israel, né? E sobre a vinda do Redentor, do Messias. Mas ele não explica muito pós-morte, não. Agora, no Novo Testamento, nós temos, né, uma infinidade de versículos que nos explica, né, sobre isso. Muitos não creem, né, no que é dito sobre o inferno, porque acham injusto, né? Pode falar assim, né, como pode Deus enviar alguém para um tormento para toda a eternidade, né? Mas quem somos nós, né? Quem é o olheiro, quem é o vaso para dizer para o oleiro, né? Que fazes, né? Ou a tua obra não tem mãos? Não. Quem somos nós? Como está em Isaías 45:9. Não somos ninguém, irmãos. Deus sabe porque criou o inferno. Entenda uma coisa, que existe a corrupção da carne e do espírito, né? Paulo falou isso em Timóteo, né? Para a gente evitar a corrupção da carne e do espírito. Se o seu espírito estiver corrompido, irmãos, não tem jeito, né? A carne tem as inclinações dela para o prazer, né? Só que tudo tem seu tempo, né? Às vezes você consegue vencer os desejos da carne, né? Às vezes pela idade, pela experiência que você passou, pela fé. O mais importante é pela fé, né? Não é esperar ficar velhinho para vencer a carne, né? E alguns ficam velhinhos e não vencem a carne, não. A maioria vence, né? Mas alguns não. Alguns continuam extremamente carnudos, assim, com vontade de fazer tudo que não presta, mesmo com idade bem avançada. Mas alguns não, né? A grande maioria já entende, né, que vive o que tinha que viver e acaba até tendo uma vida mais contemplativa depois de velho, né? Mas não é o certo, né? O certo é a gente já vencer a carne pela fé, né? Não por causa da nossa condição física. Mas a carne é possível vencer, né? Os desejos da carne, a corrupção da carne, às vezes dá para vencer sim. Muitas pessoas deixaram de fazer coisas erradas depois de uma doença muito grave, né? De ter passado mal, coisa desse tipo, né? E se tocou que não dá para ficar fumando, bebendo, essas coisas todas, né? E acabam tomando um jeito. Mas do espírito, irmãos, quando o nosso espírito está corrompido, nós temos uma crença, né, em nosso espírito que comunica com Deus, na verdade, totalmente contaminado, é só Deus, né? É a chamada morte espiritual. A morte espiritual ela é bem complicada. Ela
Então, a pessoa que morre sem Jesus mesmo, na convicção do pecado, ela não iria viver bem no céu. Mas isso que tem que entender. No céu não vai entrar nem carne nem sangue, né? Só vai entrar os lavados pelo sangue do Cordeiro. Só os que têm os seus nomes escritos no livro da vida, que foram lavadas suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pessoas realmente que amam o Senhor, né? Uma pessoa, mas foi boazinha, fez isso, fez aquilo, mas ela não quer servir a Deus, ela não gosta, né? Não gosta das coisas do Senhor. Vai fazer o que no céu, né? Não adianta. Então, assim, infelizmente, o inferno é real, mas o céu também é real. E essa é a boa notícia. O Senhor nos preparou um lugar, né? Há um lugar preparado para os ímpios que odeiam a Deus, mas infelizmente, felizmente, graças ao nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo também nos preparou um lugar, né? Então a gente temos uma esperança. Temos uma esperança que nós iremos um dia ver o Senhor Jesus Cristo. Então, recomendação, irmãos, ame ao Senhor, entenda que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, Ele quer que todos os homens sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. Então, o nosso Deus, o seu Espírito Santo tem gemido dentro de nós, né, com gemidos inexprimíveis, para que nós venhamos sempre nos emendar, sermos mais fiéis, mais santos, né? Aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é justo, continue praticando a justiça. Mas a gente também diz, né, quem é ímpio, né, que continue na impiedade. Então vamos viver a justiça do Senhor. Essa é a doutrina do inferno. E via de regra, ele é literal. O que a gente chama de inferno, tormento eterno, é o lago de fogo, né? Onde o lugar dos mortos será lançado, e tantos os mortos que estão lá serão lançados nesse lugar. O Tártaro, acredito que vai ser desfeito depois da tribulação, a Bíblia não diz muito, né? Hoje só tem os anjos que pecaram antes do tempo do dilúvio, e hoje tem o Hades, né? Que é o lugar de intermediário, onde eles estão aguardando a ressurreição para serem julgados, né? Se nós morremos hoje com Cristo, nós vamos para o céu, em espírito, esperar nossa ressurreição. Quando tocar a trombeta de Deus, nós iremos ser os primeiros a ressuscitar nossos corpos já transformados para ir para o céu junto com o Senhor. Só que o pessoal que está no Hades hoje, né, vai ter que esperar até o julgamento do trono branco, e nesse dia que for aparecer não vai ter mais nem o céu, nem a terra, né? Nós iremos aparecer num lugar indefinido ainda, diante de nosso Deus, e todos os homens serão julgados, né? Aí depois disso, os que não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, essa é a doutrina. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco. Eu creio que é um resumo, né, dessa doutrina do Sheol, do Hades, do Guiena, do Tártaro, que os irmãos possam entender que é literal. Quem mais falou sobre isso foi Jesus, né? Jesus, na Bíblia, é a pessoa que mais ensinou sobre o inferno. Tem diversas passagens que ele fala sobre o inferno. Desde o princípio do seu ministério ele fala sobre o inferno. Então não pode ser algo desprezado, né? Tudo que Jesus falou, a gente, por menos que está na Bíblia, a gente tem que ensinar. Ainda mais aquilo que ele ensinou bastante. Mas não é a vontade dele que nenhum de nós venhamos se perder, né? Não é a vontade do Senhor que a gente venhamos a ir para esse lugar de tormento. Por isso que ele criou o céu, por isso que ele veio até a terra, né? Morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Que Deus abençoe os irmãos e dê a sua graça sobre cada um dos irmãos em nome de Jesus.